day. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. Blessing and honor, glory and power be unto the ancient of days. From every nation, all of creation, bow for the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing unto the ancient of days. Come down and come back to your matchless word. Sing unto the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. O ancient of days. O ancient of days. O ancient of days. O ancient of days.
Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos nessa vibe de Ronquinole. Quem nunca, hein, pessoal? Faz tempo, hein? Lembra dessa, Aline? Essa Aline cantava na igreja. Ninguém se compara ao seu valor. Vem. Não, você não tem que cantar porque vai fazer a segunda voz. Vem, cante ao eterno rei. Essa é bonita, né? Toda língua na terra e céu confessará sua glória, todo joelho se dobrará. Bom dia, pessoal, bom dia. Curitiba já subiu 3 graus, hoje já tem 16 graus. Nossa, eu já dei minha tava corridinha. 8, então subiu 8 graus. Graças a Deus, olha que dia lindo, maravilhoso. Se você não foi correr ainda, corra, porque é tempo de você correr, pessoal. Correr de manhã é muito bom. E Aline, qual que é a pauta? Enquanto estava eu trocando os tomados nessa manhã, eis que o Espírito comigo. Ai, bom dia, Samara. Sobre o Cal, ele tá falando, não sei quando. Voltou o som? Isso? Quando que você falou isso? Quando que eu... Vê se tem som? Mas se a Jaque riu é porque tem som. Tem som. Tá sem som mesmo? Tem som. E eu tava pensando sobre as ambições que o Cal fala que o jovem rico tinha, e por causa das ambições dele ele não conseguiu seguir o mandamento de ser perfeito de Jesus, né? Jesus convidou ele para ser perfeito, e por causa das ambições dele, que eram maiores que Jesus, que é o que o Cal tem falado já, acho que algumas semanas, ele não foi atrás de Jesus. E aí eu falei pro Cal, por que você não fala hoje sobre as ambições de Jesus, então? Porque já que a gente entende que as nossas ambições, elas nunca vão chegar aos pés do que Jesus tem para nós, quais são as ambições de Jesus? E aí ele falou, lista algumas, e eu coloquei 5 aqui, que a gente quer compartilhar nessa manhã. Ambições é tudo aquilo que você vai investir a tua vida naquilo e talvez só descobre no fim que você estava preso a uma ambição. Ambição é um gatilho subconsciente que te mantém atrás de uma coisa que talvez nem você sabe que você ainda está sem som. Então vamos sair, voltar de novo. Tem certeza que está sem som? Está com som, não. Tá sem som. Pessoal, tá com som ou tá sem som? Metade fala que tá com som, outro sem som. Segura que o som tá ok. Então é isso aí. Então, ambições é aquilo que nos prende a um propósito que talvez no final você descobre que não era propósito. Às vezes é um negócio que você abre, uma continuidade de um negócio familiar. E na verdade, Jesus um dia ele falou assim, se quer ser perfeito, vai, vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. Foi esse momento que ele falou para o jovem rico. E essa é uma das verdades que talvez mudou o meu ano passado, quando eu entendi que na verdade existem 2 tipos de crentes, os salvos e os santos. A Bíblia diz, agora pois desenvolvei a vossa salvação. Salvação é algo que eu não sou salvo e pronto, encerrou o processo. Salvação na verdade é só o começo, é o nascimento de um processo. E esse processo a Bíblia chama de santificação. E quando Jesus ele fala para o jovem rico, ei, tudo bem, se você já cumpre os mandamentos, pois bem, se queres ser perfeito, vai e vende tudo, dá aos pobres e me segue. Que a gente sabe que foi naquele checkmate que o jovem rico vira as costas, sai frustrado, porque suas ambições foram tocadas. Nós como pastores, nós diariamente trombamos nas ambições das pessoas. As pessoas elas querem estar dispostas, mas não disponíveis. O teu coração ele tem disposição, mas a tua ambição não te deixa disponível. Disponível aqui, Cal. Aqui? Disponível ao reino de Deus. Eu me lembro que eu aprendi essa lição com a Aline, num dia muito frustrante para ela, onde ela chegou e falou, as pessoas todas estão dispostas, o tempo todo elas têm disposição, mas poucas estão disponíveis.
que é disposição? Disposição é uma atitude positiva que você tem em ajudar alguém. É aquela velha história, vamos marcar um café? Vamos. E o que é disponibilidade? Outra história, café. É você falar, terça-feira à noite pode ser? Aí você fala, puxa, terça eu não posso. Aí você fala, então quinta-feira? Quinta vou estar com meu pai. Domingo vou estar de viagem. E na verdade as pessoas, elas pensam que na verdade elas sempre estão ocupadas. E está todo mundo com tempo. Mas na verdade o que você valoriza é o que você prioriza. Nas nossas vidas, o que você prioriza revela o que você valoriza. E algumas pessoas não percebem. E Jesus um dia olhou e falou assim, deixa os outros sepultar teu pai. O outro cara veio e falou, não, mas eu preciso vender um terreno que eu tenho ainda. E Jesus, ele estava tratando de ambições. Quais são as ambições hoje que eu e você precisamos ser confrontadas, que tem realmente nos tirado da plenitude de vida? Não é uma ambição que você abre mão para pagar um preço. Você precisa abrir mão das suas ambições para receber a glória do porvir. Não. É que na verdade a gente abre mão das nossas antigas ambições, porque a nossa nova natureza, ela quer coisas novas. Então quando você não tem as ambições de Jesus, você vai se sentir frustrado se você é um novo nascido, se você é filho de Deus, e você continua nas tuas velhas ambições, você vai se sentir frustrado. Então você ter as ambições de Jesus, que nem o Cal falou, não é você negar a si mesmo agora e ficar se punindo, mas na verdade é você se alinhar ao que a sua nova natureza deseja. Porque o Espírito Santo que habita em você é o Espírito de Cristo, é o mesmo Espírito que estava em Cristo. Então o mesmo Espírito que estava em Cristo, em você, ele tem as mesmas ambições que Cristo. Então quando você toma conhecimento disso, é mais fácil você se alinhar e é mais fácil você ter uma vida em plenitude, que essa é a promessa que ele deixou para nós. E a Bíblia diz, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia, ela te propõe uma ordem de prioridade. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu te pergunto, o que você empreende hoje que revela em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus? E hoje a gente quer falar justamente sobre isso, o reino de Deus e a justiça revelada no estilo de vida de Jesus. Como Jesus, ele revelava, ele vivia isso. Às vezes você tenta justificar que o reino de Deus, minha empresa está abençoando as pessoas. A minha vida lá científica, eu como pesquisador científico, eu estou abençoando a humanidade. Mas não é sobre abençoar no final, é sobre abençoar hoje. Aonde alguém enxerga no que você faz hoje o reino de Deus e a sua justiça. Não é o resultado final que você passa numa prova, que você passa no vestibular. Mas na verdade é o reino escondido sendo revelado hoje na vida das pessoas. Então hoje a gente vai falar de algumas ambições do estilo de vida de Jesus que revelavam o Pai, que revelavam justiça. A gente podia começar já com a expansão do reino de que o Cal falou, né? Então Jesus, quando ele chega aqui nesse mundo que o Pai dele criou, ele percebe que o sistema que está funcionando aqui não é o mesmo sistema que funciona com o pai dele, né? Então, na queda do homem, o sistema que entrou em andamento é um sistema de morte, é um sistema de... como se diz? É um sistema que ele não é autossustentável. Então, Jesus, ele vem e ele estabelece um reino que é baseado em 3 princípios, 3 palavras-chave, que é a paz, alegria e justiça. Então, quando o Cal fala, né, do seu emprego, que mas eu tô ajudando as pessoas, você tem que entender que o seu emprego, se ele é uma extensão do reino de Deus, ele precisa estabelecer paz, ele precisa estabelecer justiça e ele precisa estabelecer alegria. Então, o que acontece? Como que eu e você, então, podemos nos alinhar a essa expectativa e ambição de Jesus? É quando a gente consegue ter o entendimento de que você é responsável por estender essa paz para o teu funcionário, estender essa justiça e essa alegria. E aí eu fico pensando, né, uma das coisas que eu sempre falo pro Cal, toda empresa, eu fico me colocando, eu nunca trabalhei numa empresa de indústria assim, né, então eu não sei qual é esse sentimento, mas eu fico pensando, eu olhando todos os dias para aquelas ferramentas, para aquelas coisas. Às vezes você está construindo um celular, às vezes você é responsável por adicionar um componente e você, o dia inteiro, você está adicionando um componente. Está numa linha de produção. Está numa linha de produção. E o Cal, às vezes, até criticava um amigo próximo nosso, falava assim, não, Deus não te criou para isso.
Porque é justamente esse sentimento. Você não foi criado para coisas, você foi criado, que é um outro elemento aqui que a gente vai falar, para pessoas. E aí como é que você pode estender justiça, alegria e paz? Aí eu fico pensando, né? Uma das alegrias do reino de Deus, por exemplo, é o dar, né? Que no reino de Deus a gente não vende e compra, a gente dá e recebe. Isso é uma das mudanças que acontecem nesse reino. E aí eu fiquei pensando, imagina se toda empresa, por exemplo, eu sou parte de uma panificadora e eu faço 100 pães por dia. Imagina se meus funcionários participassem da produção de, sei lá, de 100 pães, 10 pães a gente vai ter a oportunidade de dar para alguém. O que não geraria no coração desses funcionários, que eles estão ali todo dia trabalhando com coisas, com pão, pensando em lucro, e aí você muda o foco da tua empresa e parte daquilo que você produz para gerar lucro você está dando. E eu fiquei pensando que o sentimento que geraria em mim, sendo uma mera, assim, funcionária de produção, eu saber que eu estou produzindo, mas isso vai gerar, o dar para alguém que não pode pagar pelo que eu estou fazendo, geraria em mim o sentimento, cara, a gente tá abençoando pessoas também com isso. E eu creio que Deus ele tem uma forma mais saudável e inteligente para entrar nesses processos, inclusive processos difíceis de empresa, processos industriais, porque se a gente consegue humanizar os processos, a gente consegue aproximar as pessoas, e eu creio que assim a gente consegue ter uma inteligência do reino para aquilo que às vezes é tão opressor e que não muda há tantos anos, né? Essa opressão que vem através do trabalho. É interessante que não existem instituições que carregam justiça, alegria e paz. O reino de Deus está dentro de alguém ou não está dentro de alguém. Então você não é para levar o reino para sua empresa, você não é para levar o reino para sua faculdade, você não é para levar o reino para o seu ambiente de lazer, você é para revelar o reino dentro de alguém. E às vezes a gente está tão envolvido num projeto, numa maquete, numa ambição terrena de ordem organizacional, que a gente diz assim, não, mas eu evangelizo através da minha vida, eu evangelizo através do que eu sou, e se necessário eu uso palavras, mas a Bíblia diz, em tempo e fora de tempo pregue a palavra. Não existem atitudes bondosas e exemplares que substituam a palavra pregada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Então, independente se você está hoje dentro de um banco, se você está dentro de um supermercado, se você está dentro de uma empresa, entenda que o objetivo nosso é sempre em comum, é revelar o reino de Deus dentro das pessoas. E isso a gente precisa fazer intencionalmente, por quê? Porque esse banco vai falir, esse mercado vai passar, essa estrutura política, se você é uma figura política, é questão de tempo e vai passar. Enche os seus olhos da eternidade. Nós não existimos para trazer conforto para as pessoas viverem melhor sobre a terra. Nós existimos para abreviar a vinda de Cristo sobre a terra. E isso Jesus ele se atentou, isso Jesus viveu assim. Jesus podia ter feito plano de carreira, Jesus podia ter aberto uma multinacional, Jesus poderia ter inventado já o primeiro iPhone naquele tempo, mas Jesus ele estava com os olhos cheios de eternidade. Eu percebo isso quando nós entramos em ambiente que a gente chama de igreja, mas é a estrutura que a gente faz, geralmente aos domingos, né? Nós como cristãos, a gente percebe que a gente tem um ambiente que muitas vezes a gente para e fala assim, nossa, mas isso aqui não se faz logicamente, isso aqui não se faz racionalmente. E aí que eu vejo que é uma dos sinais que a gente está fazendo realmente o reino de Deus como se é para fazer, né? Porque você não muitas vezes não vai plantar a paz e colher a paz do reino. Você não vai plantar a justiça e colher a justiça. Você não vai plantar a alegria e colher a alegria. Muitas vezes você está plantando, igual o Cal falou, você está plantando palavra, você está plantando fé, e de repente aquilo que nasce daquilo que você fez é justamente aquilo que as pessoas mais sonham em ter, né? Se você pergunta para uma pessoa, qual que é o teu sonho? Esses dias que eu ouvi alguém falando, né? E a pessoa falou no nosso grupo lá de Wonders, não, no nosso culto, falou assim, não, o que eu preciso é paz. Falando sobre o futuro dela, né? E na verdade, o reino de Deus é justamente essa surpresa que quando você não espera, você está colhendo algo em lugares que você nem imaginou, e que esse reino está se manifestando através
do que você está fazendo. Para que vocês sejam um, segundo a ambição de Jesus. Jesus, ele trouxe vida eterna e ele veio revelar um Deus que não quer viver fora da gente. Ele veio revelar um Deus que quer ser um com a gente. E eu percebo que a gente fala muito de Jesus e fala pouco das realidades da nova criação. É fácil você chegar para alguém e falar assim, ó, você confessou Jesus? Confessei. Então Jesus te salvou, você não vai mais para o inferno, blá blá blá, e vai embora. Só que efeito colateral isso tem na vida de um ser humano? Que realidades da nova criação isso traz sobre a pessoa? Você explica para ela que Deus não está mais fora dela, que agora Deus está dentro dela? Você explica para ela que assim como o homem que se une a uma prostituta é um só corpo com ela, assim é todo aquele que se une ao Senhor, se torna um só espírito com Ele. Ser um só espírito significa assim, Deus, Ele tem acesso irrestrito aos teus pensamentos. E aí você não ora mais o que Deus escuta, você ora o que Deus lê no teu pensamento. O que você pensa é oração. Os teus pensamentos estão orando, os teus pensamentos estão se relacionando com Deus. E Deus não vem mais visitar você. Sabe, quantas pessoas a gente já levou para Jesus e esqueceu de avisar elas que Deus ele decidiu habitar, Deus não visita mais. Deus, você não precisa mais clamar para o Senhor e Ele te responderá. Não. Eu não chamo a Aline quando ela está do meu lado. Nós precisamos aumentar a consciência das realidades de uma nova criação. Nós somos espírito vivificante. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Jesus estava trazendo essa nova realidade, dizendo assim, ei, aquilo que vocês tanto tentavam, agora vocês são. Vocês tentavam amar, agora vocês são amor. Vocês tentavam procurar paz, agora vocês são a fonte de paz. Vocês tentavam ser fiel a Deus, agora vocês não conseguem ser infiéis a Deus. Há um novo DNA. Há uma mutação, há uma metamorfose. Você não tem paralelos com o teu passado. E isso muda tudo. Por quê? Porque é falar menos de Jesus e falar mais sobre as realidades de Jesus em nós. Eu vou anotar uma frase que você falou. Pode anotar. Então, o que significa para você hoje ser um com Deus? Será que o local que você trabalha viabiliza Deus ser um com você? Será que o que você toma hoje viabiliza Deus ser um com você tomando aquilo? Será que as palavras que você usa hoje são palavras que representam Deus e você sendo um? E essa unidade que o Cal está falando, ele está também, o final desse texto fala que para que o mundo creia, né? Então, quando a gente fala de unidade, quando a gente fala de ser um, a gente também está falando de que o reflexo disso é justamente aquilo que Jesus deseja. Então é uma coisa tão... parece ser uma coisa tão simples, você fala assim, mas beleza, eu sou um lá, isso não muda. Isso muda, porque é o poder da unidade, o poder quando vocês estão em um lugar só, com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento, né? Na época da Torre de Babel, isso gerou um fruto que não foi aquilo que Deus tinha pensado para eles, mas se a gente usar isso a favor do reino de Deus, a gente vai colher muitas coisas. E os discípulos perguntaram, Jesus, mostra-nos o Pai. Sabe por quê? Porque eles não estavam entendendo as realidades da nova criação. E Jesus falou, ei, quem vê a mim vê o Pai, cara. Vocês não enxergaram ainda. Tira os olhos do lugar errado. Vocês estão olhando para outro lugar. Vocês estão esperando um Deus de fora. Vocês estão esperando algo acontecer fora, mas vocês não entenderam quem eu sou por dentro. A expectativa deles era algo natural, se for pensar, né? Olha, porque ele sempre falava do Pai que enviou. Sempre falava do Pai que enviou. Aí no coração da gente a já pensa assim, então a gente já estava com a expectativa do discurso que Jesus tinha, mas a gente esqueceu daquilo que a gente já estava desfrutando na presença de Jesus, né? E provavelmente eles estavam esperando uma manifestação de uma sarça arder, dele aparecer num trovão, eles estavam esperando sinais terrenos. Só que entenda, esses sinais eles foram necessários até que o Pai veio habitar em nós. Deus não precisa mais provar que Ele existe ou que Ele está em nós, uma coisa fora de nós. Ele já provou que Ele habita dentro de nós. Você consegue imaginar que Deus, Ele dwelling, Ele está habitando, Ele habita permanente dentro de nós. E isso muda todos os teus sentimentos. Isso impacta a sua saúde mental.
isso impacta a sua saúde física, isso impacta a sua regulação hormonal. A questão é que a religião torna isso muito teórico. E a religião ela faz figas e fala assim, não, a gente concorda com isso. Mas crer não é concordar, crer é receber. Nós não concordamos com isso, nós vivemos isso, nós revelamos isso. Então, entenda que todo aquele que crê, o Pai se torna um com ele. Ser um com o Pai significa que você e o Pai são a mesma pessoa. Nós somos a quarta pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e eu, a gente está junto. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar que nós somos a quarta pessoa da Trindade? Por quê? Porque quem vê a mim vê o Pai. Quem vê você vê o Pai. Quem vê um traficante que acabou de confessar Jesus, nos próximos 5 minutos já vê o Pai. O Pai é revelado nas virtudes que nós revelamos. O Pai é revelado não naquilo que a gente para de fazer, mas naquilo que a gente passa a sentir. E de repente eu paro de fazer um monte de coisa, não porque eu consegui não fazer. Eu paro de fazer um monte de coisa porque eu parei de sentir um monte de coisa. E para mim isso é fantástico, isso é tão... Isso é a cura da humanidade. Quando eu falo que nós temos a matéria-prima para consertar a humanidade, eu estou falando sim que nós temos a mensagem que tira a vingança do divorciado. Nós temos a mensagem que tira a angústia, a amargura do filho abandonado. Nós temos o poder de acessar os sentimentos da humanidade e arrebatar sentimentos que eles passaram por anos tentando se libertar deles, com uma palavra. Porque essa palavra é suficiente. E é uma palavra de Deus, é uma palavra que eu, em Deus, quando eu falo, Deus está falando. Quem é esse que fala como quem tem autoridade? É aquele que é um com Deus. E quando você entende que você é um com Deus, você começa a se responsabilizar mais pelas suas palavras. Você consegue imaginar Deus falando as suas palavras? Pode continuar, amor. Você Desculpa, parou? Não, é que passou. Não, tava pensando aqui. Só eu falo? Normal, né, pessoal? Tô tentando fazer ela falar. O Cal, se tivesse uma profissão pro Cal, seria falar. Tem uma coisa que ele nunca cansa, é isso. Na verdade, pensar. Essa é a dimensão que eu penso. Vocês só me escutam pensando. Então a gente falou das ambições de Jesus. A gente começou falando do reino de Deus, que é a expansão do reino de Deus, que era essa expectativa que ele tinha, essa ambição que ele tinha. Não é nem a expansão, é a revelação do reino de Deus. Revelação do reino. O reino de Deus não se expande, ele já está. A questão é que ele precisa ser revelado. Amém. Segunda é para que vocês sejam um. Foi essa frase que ele disse claramente para os discípulos. E a terceira é pessoas. Na verdade, quando eu falei pro Cal das ambições de Jesus, eu falei, não, podia ser tópico 1, pessoas, tópico 2, pessoas e tópico 3, pessoas. Mas ele falou assim, tá, mas que tipo de pessoas, né? E aí eu lembrei daquele texto que ele disse que ele veio para os enfermos, né? E eu imagino quem que tava ouvindo? Os fariseus? Eram os fariseus, né? Pensando assim, como assim? E aí ele fala, ele não veio para os justos. E aí, na minha cabeça, é uma coisa que hoje em dia também seria uma afirmação que deixaria a gente em contradição, porque a gente imagina, não, Jesus ele vem para os justos, ele vem para aquilo que é, né, tipo assim. E aí ele fala, não, vem para quem merece. Eu venho para quem merece. E aí ele fala que ele vem para os enfermos. E aí eu consigo entender Jesus falando sobre uma nova dimensão sobre o que é enfermidade, né? Jesus ele não tá falando assim, eu vim para aquele que precisa de uma cura nos olhos e era cego, eu vim pro coxo, senão ele estaria dizendo assim, eu estou selecionando para quem eu vim. E é justamente o contrário. Ele tá gerando na cabeça de quem perguntou, que eu imagino que é um fariseu lá que eu tava lendo, ele estava gerando esse conflito no coração dele, falando assim, peraí, mas então eu tenho que ser enfermo para você vir para mim, né? Porque é justamente o que você pensa assim, não, mas então para Jesus gostar de mim eu tenho que ser enfermo, para Jesus vir para mim eu tenho que ser enfermo. E não, na verdade você precisa ser alguém que precisa dele, né? E aí ele pega todo mundo e classifica todo mundo. Então já que vocês acham que eu vim aqui só para
curar aqueles ali e vocês estão tudo bem, vocês são justos? Não. Então ele faz uma frase ali que eu acho muito, muito genial e ele coloca todo mundo no mesmo, falando assim, cara, todos precisam de mim, né? Isso é uma questão de tempo, né? E aqui é muito importante se lembrar que Jesus veio para os enfermos para erradicar a doença. Ele não veio velar os enfermos. Eu escuto muitas pessoas falando, não, mas igreja é hospital. Como se fosse normal conviver com um monte de doente. Como se Jesus viesse para consolar os doentes. Ó, você tá ferrado, você tá morto, mas eu tô aqui com você. Não, Jesus ele vem mudar de uma vez para sempre a nossa realidade. E naquele dia que Jesus falou, eu vim para os enfermos, não para os sãos, entenda, não havia um justo sequer. Entenda bem isso. Quando o jovem rico chega, bom mestre, e ele fala, por que me chamas bom? Não há um bom sequer. Jesus não estava se referindo a ele, estava se referindo a todo o resto da humanidade. Naquele dia, antes da cruz, não havia um bom sequer. Não fale isso hoje. Não fale isso hoje. Bom significa legal. Na palavra original, bom significa legal. Não há um legal sequer. Ou seja, toda a humanidade está ilegal. E aí Jesus ele vem e nos justifica. Ele termina um ato na cruz dizendo está consumado. E aí o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. Ou seja, de uma vez para sempre ele tirou a enfermidade do enfermo e trouxe justiça e legalidade aos ilegais. E o interessante... E hoje essa é a perspectiva que a gente precisa enxergar a terra. As pessoas não são enfermas. Elas só não lembraram que elas têm cura. Elas não lembraram, não acessaram. Elas estão enfermas, mas elas não são enfermas. A identidade delas é uma identidade já redimida, já justificada. Deus ele diz, Jesus ele falou, Paulo falou, e Deus reconciliou consigo mesmo o mundo em Cristo Jesus. O mundo está reconciliado. O mundo recebeu legalidade, está justificado porque Jesus morreu como injusto. O mundo está curado porque Jesus tirou o pecado, que é a enfermidade. Pecado significa poneros, enfermidade, maldade, miséria. Eu e você, nas realidades da nova criação, não precisamos nos conformar de viver com enfermidade, com miséria e com maldade. Você não foi desenhado para isso. Ah, calma, mas eu sofro de enfermidade. Pois bem, você está doente, mas você não é doente. Quem eu sou é diferente de onde eu estou. Meu corpo está doente, mas eu não sou o meu corpo. Eu sou um espírito vivificante. Eu sou um espírito. Meu corpo ele é temporal. Meu corpo é como uma planta. A planta ela não tem eternidade. Carne e sangue não herdam a eternidade. Por isso, existe um lugar ainda que a miséria, a maldade e a enfermidade ainda podem ter parte na sua vida, que é só no seu corpo físico. Mas a sua identidade não é o seu corpo físico, sua identidade não é o seu desempenho físico, não é sua aparência física. Sua identidade é quem nós somos na eternidade. Pensando sobre isso que o Cal falou, sobre a enfermidade, né? O que eu vejo é que as pessoas muitas vezes estão se escondendo atrás, dizendo assim, não, mas Deus criou os médicos e então eu tô indo atrás de quem, né, Deus capacitou para isso. Não, eu não discordo disso, mas uma das coisas que a gente precisa entender é que a nossa confiança, em primeiro lugar, está em Deus. Então existe um rei no Antigo Testamento que a Bíblia diz, porque ele confiou primeiro em médicos do que em Deus, aconteceu X, Y, Z. Ele foi de mal a pior depois dessa sentença. É muito interessante que você lê certinho ali, porque ele confiou primeiro em médicos. Então o que acontece? Quando a gente quer estabelecer essas ambições de Jesus, a gente precisa entender que existe uma ordem saudável para mim, para você, para a gente pensar sobre enfermidade. E a primeira ordem saudável pensando sobre enfermidade eu preciso confiar primeiro em Jesus, né? Eu preciso confiar primeiro naquele que me criou, naquele que sabe como eu funciono. E aí você vai direcionada por ele para aquilo que ele... Então, por exemplo, ano passado eu tive uma perda de uma sobrinha de 5 anos e por causa dos sentimentos horríveis que eu estava tendo, ela teve câncer, eu fui atrás na palavra o que eu estava sentindo. Então, o que acontece?
A gente tem perguntado para os médicos que enfermidade a gente tem, mas já está sendo comprovado que muitas pessoas que têm enfermidades que são muito pesadas, elas vêm de um sintoma emocional que às vezes é falta de perdão, coisa que a gente já tem na palavra. Então, domingo eu tive a oportunidade de compartilhar no momento de generosidade e eu falei que a gente precisa começar a se chocar com sintomas de enfermidade que elas não, o médico não vai dizer que isso é um sintoma, né? Então, por exemplo, andar ansioso é um sintoma de enfermidade, segundo a palavra, né? A Bíblia diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. E ele fala depois em outro texto, olha, as aves do céu, elas não semeiam nem colhem. E ele está justamente trazendo, a gente pensa muitas vezes que a Bíblia está nos dando dicas. Ela não está dando dicas, ela está dando um manual de vida para você. E aí, às vezes, você percebe a vida de Deus não manifesta em você, você se pergunta, o que eu estou fazendo de errado? Não é isso, é algo que você não identificou como enfermidade na sua vida. Então eu fico feliz de pensar que Jesus é alguém que todo momento em que você identifica uma enfermidade em você, você consegue chegar até Ele e Ele consegue com uma palavra resolver aquilo que às vezes você vai atrás de muitas respostas e você não acha. Então, quando a gente leva a Bíblia a sério, quando a gente leva a palavra de Deus a sério, a palavra de Deus vai entrar sério na gente. Então isso vai ter um efeito tão bom na sua vida que você não imagina. E que você não vai ter nem tempo mais de às vezes pensar nessa enfermidade. Que às vezes eu tava tão atordoada ano passado com esses sentimentos que eu tava tendo problema de estômago e de barriga e não sei o quê. E eu tava tão noiada, eu falei, não, eu devo estar com verme. Aí você começa a imaginar tudo que você pode ter. Daí toda vez que eu ia no banheiro eu ficava olhando, nossa, uma hora eu vou achar os vermes aqui, porque eu tinha tanta dor. E no final eu tava tendo efeito colateral de um remédio que o médico passou. E às vezes você tá tão atrás dessa tua enfermidade que você esquece da abundância de vida que Jesus promete pra você dentro de você. E que Ele pode fazer isso fluir de uma maneira muito natural e voltar, essas fontes de vida voltarem a jorrar dentro de você. E é interessante que as suas ambições, elas se revelam no sentimento que você carrega. O que você sente hoje é fruto da ambição que você não encontrou ainda. E olha que interessante, os nossos sentimentos definem as nossas reações. Você reage a sentimentos. Duas situações clássicas disso. Um barco afundando e Jesus dormindo. Qual que era a diferença de Jesus para a tripulação que estava desesperada e acorda Jesus vai afundar? Qual que era a diferença? Jesus era tão ser humano, tão biológico, Jesus era tão lógico quanto eles. Jesus não tinha assim, tipo, tô vendo que Deus aqui está segurando com uma corda o barco, não vai afundar. Não. Jesus estava na mesma condição. A diferença é que entre Jesus dormindo e eles aflitos, era que Jesus carregava um sentimento que não deixou ele aflito, que não deixou ele reagindo. Paulo está dentro de uma embarcação com mais de 234 pessoas de tripulação e de repente as pessoas no seu desespero, na sua angústia, eles começam a despojar a própria comida. Olha que irracional. Eu tenho um sentimento de medo, tenho um sentimento de aflição, eu vejo a água entrando no barco, eu vejo o barco o fundo já para dentro, eles jogando a comida, eles jogando o instrumento de navegação, que na verdade era aonde eles deviam se nortear, onde eles estavam. E Paulo tem a sensatez, Paulo tem a calma de falar, ei, ninguém vai morrer. Você tem capacidade de pensar isso? As pessoas estavam 14 dias sem comer. Eles estavam no meio do mar. Baixas temperaturas. Já não tinha mais para onde ir. A Bíblia diz que só sobrou escombros, troncos flutuantes. Algumas pessoas se salvaram nadando, outras pessoas se salvaram agarradas em troncos. Ali, segundo especialistas, foi a primeira prancha de surf da história. Mas olha que interessante, Paulo, ele conduziu uma catástrofe, uma tragédia. Ei, estamos falando de uma catástrofe que seria digna de sair no jornal hoje. Porque ele controlou um sentimento. O sentimento presente de Paulo era completamente outro do que todos aqueles. Ei, os teus sentimentos definem as tuas reações. Por que você está angustiado? Por que você está ansioso? Por que você fica nervoso? Por que você fica
perplexo? Por que você fica invejoso? Por que você fica cobiçoso? Por que você fica ostentando? Porque existem sentimentos não identificados no seu subconsciente que estão norteando suas reações. Então, a ambição, ela define o sentimento. Ela represa sentimentos que você precisa soltar. E você fala, mas como é que eu solto, Cal? Muda a ambição. E às vezes é só você fazer uma pergunta, igual o Cal falou, né? As pessoas, elas mantêm círculos viciosos na vida porque elas não fazem perguntas. Perguntas, elas destravam respostas novas que levam a você ter novas atitudes, novos pensamentos. Então, por exemplo, eu tinha uma certa dificuldade com o Cal há anos e eu perguntei daí pra Deus, depois de vários anos, eu perguntei pra Deus, falei, Deus, por que eu tô assim com o Cal? Tem alguma coisa, né? Daí ele falou assim, porque você se acha, o Espírito Santo falou no meu coração, você se acha melhor que o Cal. Aí eu pensei, nossa, né, que resposta, mas tipo assim, isso não vai solucionar a minha vida. E mudou minha vida, porque a resposta que o Espírito Santo te dá é a resposta a alguma mentira que você tá carregando e você não percebe. Não identifica. E é por isso que é tão importante a gente trazer a consciência, né? É por isso que o jovem rico voltou, porque ele caiu em si. E eu fico muito feliz quando Deus ele tem a oportunidade de fazer a gente cair em si. É um sinal de amor, é um sinal de cuidado, é um sinal de que ele se interessa por você, né? Por mim. Número 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. A ambição de Jesus era destruir as obras das trevas. O que hoje, das tuas obras, dos teus feitos, da sua carreira, do seu ministério, o que hoje destrói as obras das trevas? Se tudo que você empreende hoje não termina em destruir as obras das trevas, você está investindo sua vida num fim equivocado. Nós precisamos efetivamente destruir as obras das trevas. E as obras das trevas são pecados. A Bíblia diz que pecados são obras das trevas. E o mundo, embora o pecado como potestade não exista, as pessoas ainda têm atitudes de pecado. E hoje as nossas obras precisam manifestar justiça para quem tem obras de pecado. Onde há um justo, onde há luz, as trevas elas dissipam. Onde há um justo, o injusto é exposto. A sua integridade denuncia uma geração inteira de pessoas injustas, de pessoas imorais. E eu creio sim que hoje nós precisamos redimir com o que nós fazemos as obras do diabo. Existem obras do diabo que precisam ser destruídas pelas tuas obras de justiça. Olha que interessante, 1 João 3, 8, a segunda parte diz ali, né? Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, a palavra obras ali significa negócio e serviço. Aquilo com o que alguém está ocupado. Isso. Então, quando nós propomos essa ambição de Jesus, na verdade a gente não foca no diabo, né? Que esse muitas vezes foi o tropeço da igreja. Daí vamos destruir as obras do diabo, foca no diabo e fica falando do diabo. Então, na verdade, quando você manifesta o reino de Deus, essa outra ambição de Jesus, ela automaticamente é promovida, né? Então ele veio para que isso acontecesse. Mas eu não vi em nenhum momento ele debatendo com o diabo, eu não vi em nenhum momento ele fazendo, manifestações na rua contra o diabo, contra aquilo que estava sendo feito. Quando você estabelece, a Bíblia diz que o que vence o mal é o bem, né? Então você estabelece o reino, você estabelece você destrói essas obras quando você estabelece o bem, né? Então essa é uma das coisas que Jesus enfatizou. E as obras do diabo não são destruídas quando nós nos tornamos especialistas no mal. A Bíblia diz, ensina a criança o caminho em que ela deve andar. E eu vejo muitos pais ensinando as crianças caminhos que elas não devem andar.
Filho, não beba. Filho, não transe. Filho, não coma. Filho, não vá. Filho... E tenta provar que a balada é ruim, tenta provar que a bebida é ruim, tenta provar que o cigarro é ruim. Mas a Bíblia não está falando para você ensinar o teu filho o caminho que ele não deve andar. Muitos pais passaram tempo falando o que não fazer e se distraíram quando deviam ter contado o que o filho deve fazer, o caminho que ele deve andar. Então, seja um especialista no verdadeiro, seja minucioso na verdade, seja minucioso na justiça, e envolva a sua vida em ser um especialista de obras de justiça, e não um especialista que fica discutindo se pode tatuagem ou não pode, se pode beber ou não pode. É uma discussão tola, vã. O que você precisa ser é justo. E destruir as obras das trevas não é resistir às trevas, é você se dispor como justiça, como luz. Então é uma coisa assim que você é mais limpo, é mais higiênico do que você se envolver na luta contra Satanás. Entenda uma coisa, nós não somos o exército de Deus, nós não somos. Não, mas a igreja é o exército de Deus sobre a terra. Mentira! O exército de Deus sobre a terra são anjos. O reino de Deus é um país. Esse país tem um exército. E esse exército são anjos. Não somos nós. Nós somos cidadãos desse país. Nós somos civis desse país, do reino de Deus. Então cuidado para você comprar uma briga com Satanás que não é papel seu. A Bíblia diz que Deus não tem rival. Eu não tinha pensado nisso. Bem-vindo, está escrito na sua parede lá e você não leu. Ah, tá escrito desde quando? Está escrito desde faz tempo ali. Não, você não falou que o exército de Deus é de Está anjos. escrito, Tá exército, anjo? anjos. Mas você aprende. Foi mal, pessoal. Ah, cada vez aparece um rabisco lá. Viu só? Vai rindo, Jonathan. Mas entenda, Deus não tem adversário. É que Deus não Deus não enxerga... tem rival. Não existe alguém do peso de Deus, da sim. categoria de Deus para entrar. E entenda, eu e você, nós estamos assentados nele. A gente está reinando, está governando. E aí a tua palavra vale mais do que o teu tiro. É sobre comandar, não é sobre conquistar. Não, mas vamos conquistar. Ei, quando você fala vamos conquistar, você está dizendo que não conquistou. O reino de Deus já é. Não há aquilo que a gente precisa conquistar, a gente precisa revelar, a gente precisa manifestar, a gente precisa desfrutar do reino que já é nosso. E aí ele fala, né, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. E aí ele fala sobre essas armas que nós temos, né, que são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas que a gente encara, né? E aí uma das coisas, oração e línguas, né? E eu tava assistindo ontem uma mensagem sobre isso também. E como... Ai, tem um texto que diz que... E é lá no Antigo Testamento. E aí ele fala sobre... Ai, Jesus. Tá, não vou conseguir traduzir o que eu queria falar. Mas que a oração em línguas, ela é algo que... É uma ferramenta diária de edificação. Né? Daí você pensa assim, mas é uma coisa que é egoísta, né? Porque é uma coisa que edifica só a si mesmo. Onde é que você escreveu agora aqui, amor? Eu escrevi. É uma coisa que edifica só a si mesmo, então não tem nada a ver, né? Não, é só pra mim. E aí as pessoas entraram numa justificativa de que não era algo pra igreja, que daí você faz sozinho, e menosprezaram algo que é a edificação. Aí você pensa assim, mas é uma coisa que acontece dentro de nós. Pois é, o reino de Deus está dentro de você. Então, quando a gente despreza algumas coisas simples, que são ferramentas que Deus colocou, como a oração em línguas, por exemplo, você está deixando de crer naquilo que está dentro de você. Então, quando você usa a oração em línguas, não é uma coisa assim... não é Vai, fala direto. É que eu não vi a palavra, amor. Então fala você. Já vamos pro número 5. Número 5... Vai direto ao ponto. Então vai você, eu sou assim. Né, mulherada? Você tá 8 vezes fazendo assim, ó. É porque eu tô pensando agora. Então defina o raciocínio. Número 5, então, pleno conhecimento. Deixa eu terminar então. Porque são coisas simples que a gente não pode deixar desapercebido para a edificação justamente desse reino
que vai destruir as obras das trevas. Muitas vezes são coisas invisíveis que a gente não enxerga com os olhos abertos, mas que você sente quando está com os olhos fechados. E as ferramentas que Deus deu, elas são poderosas para isso, né? Pessoal, eu não vou brigar com o Cal ao vivo. Tô treinando ela. Tô treinando ela pra falar com mais certeza. Menos eu não aguento ouvir uma pessoa que mano, fala logo. Ou não fala, entendeu? Número 5, pleno conhecimento da salvação. Mas eu não tô criticando ela, entendeu? Eu só quero que, na verdade, a gente vá mais ao ponto. Não tô criticando ela. Porque, na verdade, o campo do conhecimento é vasto, mas a gente precisa ser focado no que a gente tá falando. Quanto tempo a gente tá falando? Então, pleno conhecimento da salvação, número 5. Primeiro a gente começou falando sobre revelação do reino de Deus. Segundo, para que vocês sejam um, então Deus habitando em nós, essa ambição de Jesus. Número 3, a ambição de Jesus é sempre os olhos voltados a alguém, não a algo. Número 4, destruir as obras das trevas através de obras de justiça. E é interessante que esse texto que a Aline falou, ele diz: todo o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, e todo aquele que não pratica justiça não é nascido de Deus. Ou seja, aquele que é nascido de Deus pratica justiça. Aquele que é nascido de Deus pratica a justiça. Então, ser justo não é o que alguém fez por mim e eu só faço legal. Não, ser justo é se revelar como justo. É praticar obras de justiça. À medida que eu pratico obras de justiça, eu desenvolvo o justo que está dentro de mim. E, em quinto lugar, pleno conhecimento da salvação. É justamente sobre a edificação que eu estava falando, né? Uhum. Então ele fala assim, ele fala sobre os 5 ministérios naquele texto, e ele fala para que os santos eles entrem nesse conhecimento da salvação e a plenitude da estatura de Cristo, né? Então a ambição que Jesus tinha para nós, eles pensam assim, mas aqui, por exemplo, né, a expansão do reino foca praticamente nos outros, para que sejam para que as pessoas conheçam a Jesus também, sejam salvas, pessoas são os outros, destruir obras das trevas também, e aí você chega numa edificação pessoal, que aqui ele fala daqueles que conhecem a Cristo, né? Então uma das ambições que Jesus tinha não era só, vamos dizer, externa, mas também era para a igreja dele, e ele fala isso através desse pleno conhecimento da salvação. Daí você pensa, né, salvação, que nem o Carl falou, não é quando você afirmou algo só sobre você, mas eu fico pensando que quando Jesus fala sobre esse pleno conhecimento da salvação, cada vez que nós acordamos, nós temos mais consciência do que a salvação representa para nós. Né? A salvação, ela não representa só um dia na nossa vida. A salvação, ela passa a representar mudança de mentalidade, ela passa a mudar, ela passa a influenciar a maneira como eu olho os meus filhos, a maneira como eu me alimento, a maneira como... E aí a salvação, ela vai ganhando amplitude na nossa mente, porque a gente acaba tendo todo dia o conhecimento do privilégio do que é que nos alcançou, que é essa mensagem de Cristo. Né? Então eu falo bastante sobre isso, que é a sã doutrina. Quando Jesus estava falando que ele traz uma sã doutrina, ele está dizendo assim, a maneira que você vai conseguir permanecer são nesse mundo aí que você tá vivendo, é se você entender o que eu estou escrevendo aqui, por isso que eu te deixo a palavra. Então, mais uma vez, a palavra de Deus não é uma opção, a palavra de Deus é uma sanidade para você, é uma sanidade. E quando você começa a caminhar nessa plenitude desse conhecimento, você fica cada vez mais grato e você amplia a sua bolha, né? Porque você começa a entender o mundo da maneira como Deus enxerga e entender que você consegue fazer parte do que Ele está enxergando, dessa plenitude da salvação, que é esse plano perfeito. Então, quando você exclui alguns eventos da sua vida, achando que isso não faz parte do reino de Deus, você está diminuindo o conhecimento da salvação de Cristo para você. Você está excluindo coisas da sua vida dessa plenitude. Então, quando você começa a deixar Deus dar uma direção para cada evento da sua vida, independente se ele foi positivo ou negativo, você está, na verdade, justamente tendo o conhecimento da plenitude da salvação, da perfeição da salvação que Ele te entregou, que Ele te deu de presente, que nós recebemos. Adão, quando ele peca,
a primeira coisa que Deus ele fala: Adão, onde você está? E aqui ele está dizendo no original: Adão, onde você é? Você acha que Deus realmente tinha perdido Adão? Você acha que Adão conseguiu se perder? E Deus falou assim: nossa, perdi Adão. Deus sabia onde estava Adão. Só que o primeiro impacto do pecado foi que a consciência de quem Adão era se perdeu. E Deus ele pergunta: Adam, where are you? Aonde você é? Verbo ser, não é onde você está. E hoje a religião nos ensinou a levar as pessoas a uma salvação dizendo assim: meu, você vai para o inferno porque você está perdido, porque você... Só que ela está se identificando no onde você está. Mas a salvação não é para comunicar para as pessoas que elas estão no lugar errado. A salvação é para comunicar que elas são num lugar certo. Elas já são no lugar certo. Salvação é uma consciência. Não, cuidado quando você fala para uma pessoa leiga: ó, você está perdido. E ela vai falar: mas como que eu estou perdido? Eu tenho casa, eu tenho endereço fixo, eu tenho economia, eu tenho uma família, eu tenho origem, eu tenho pai, eu tenho avô, eu tenho uma comunidade. Como que você está dizendo eu estou perdido? Não. A consciência de Adão se perdeu quando ele conheceu o mal. Quem tem relação com o mal é penes ponos poneros. A origem da palavra mal, que Jesus ele terminou dizendo: mas livra-nos do mal. Quem se relaciona com esse mal com L, não com U, tá? O mal com L, está bloqueado da consciência de quem eles realmente são. E aqui a gente está falando de identidade. Salvação é consciência de identidade. Fora de salvação, você nunca vai saber quem você realmente nasceu para ser. Salvação significa sozo. Salvação significa cura. Salvação significa redenção. Salvação não é de um lugar, salvação é de quem eu sou. As pessoas precisam de salvação entendendo primeiro lugar: eu tenho a mente de Cristo. Salvação é consciência que eu tenho uma origem. Salvação é uma consciência que eu tenho um destino. Salvação é uma consciência de que eu tenho superpoderes, eu tenho poder ilimitado. Salvação é você entender que você tem um governo. Salvação é consciência de entender que eu tenho um pai. Salvação é a consciência de entender que eu tenho um testamento, eu tenho um legado, eu tenho um inventário, eu tenho herança. Sabe? É uma coisa muito mais fundamental do que você dizer assim: nossa, Jesus vai te dar outro carro, Jesus vai tirar essa dor de você, Jesus vai mudar você de emprego, Jesus vai melhorar a tua finança. Não. Salvação é o que acontece da superfície para baixo, não é da superfície para cima. Imagina um prédio. A parte fundamental de um prédio não é a que se enxerga. A parte fundamental de um prédio é a parte que você não enxerga. A parte que você enxerga é sustentado pelo que você não enxerga. E salvação é você revelar para as pessoas o fundamento da vida delas. Revelar a parte abaixo da superfície, aquilo que a gente não enxerga, as pessoas não enxergam. E nós precisamos trazer consciência: ei, essa vida que você vive hoje, ela tem um fundamento, ela tem estrutura. Pessoal, a gente está com 30 segundos. Eu vou derrubar essa live, salvar ela, e aí a gente volta para se despedir, tá bom? Sim.